Então, pessoal, mais uma vez a Amazônia está pegando fogo, né? Está em chamas. Mais uma vez no governo Lula, estamos diante desse cenário aí catastrófico para o meio ambiente. E o estado do Amazonas, então, teve no mês de setembro o seu pior mês em matéria de queimadas. 7.000 focos de queimadas em todo o estado, apenas aqui no mês de setembro, está acima da média, inclusive, né, não só o valor aqui em relação a esse ano, mas está muito acima da média aí, um dos maiores valores da série histórica. Isso demonstra mais uma vez os problemas do meio ambiente sob a gestão do Lula, coisa que aconteceu no passado, coisa que infelizmente continua acontecendo. Mas adivinha só, a extrema imprensa, a grande mídia brasileira, mais uma vez passa pano para o Lula, não colocando a culpa dessa situação no seu governo, no governo Lula, mas sim passando a culpa dessa história, acredite ou não, para o Bolsonaro. Pois é, olha só que situação, né? Vamos então dar uma olhada nessa história, nesses números do desmatamento e das queimadas da Amazônia, principalmente no estado do Amazonas e outros também que estão com mais problemas nesse sentido aí. Mas antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, estamos quase chegando a 10.000 inscritos aqui, uma marca importante para este canal. E se você quiser colaborar mais ainda com o meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso aí me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, quais são os números aqui? De forma mais específica, 6.991 focos de queimada até o dia 29 de setembro, né? Então, como não contemplou o mês todo, podemos colocar 7.000 aí tranquilamente, deve ter até passado dessa marca aqui, pode ter certeza, né? Então, isso aí é o pessoal do INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que faz a monitoração disso por meio do seu programa Queimadas aí. E olha só, esse é o pior resultado deste ano de 2023 no estado do Amazonas, sendo pior ainda do que o de agosto, né? Lá no mês de agosto eu fiz um vídeo, aliás, no mês de setembro, me referindo ao mês de agosto, aos dados de agosto. Fiz um vídeo falando dos problemas das queimadas lá no estado do Amazonas, que geram um resultado assim recorde também. Só que setembro, mesmo tendo menos dias, conseguiu ser pior ainda do que o mês de agosto. Então a coisa está piorando progressivamente lá no estado do Amazonas, né? Então, se a gente considerar os dados que foram coletados pelo INPE desde 1998, ou seja, essa série histórica aí que nós temos de dados das queimadas lá no estado do Amazonas, então esse é o pior mês de setembro, aliás, o segundo pior mês de setembro em toda a série histórica, né? Só está perdendo aí para o mês de setembro do ano passado, que teve aí 8.600 focos de incêndio, sendo que a média de queimadas em todos os meses de setembro da média histórica aí, da série histórica, aliás, é de 3.000 queimadas aí. Então é comum ter muitas queimadas, sim, 3.000 é bastante coisa. Claro que o estado do Amazonas é enorme, eu falei no vídeo anterior sobre o tema, que ele é muito maior do que muitos países europeus, por exemplo, então estamos falando de um território que tranquilamente poderia ser um único país e que é muito coberto ainda pela floresta amazônica, então estamos falando de uma cobertura vegetal muito grande. Ter muitos milhares de pontos aí de focos de incêndio nessa região é até esperado, dado o tamanho da floresta amazônica aí nesse estado, né? E aí, em comparação com agosto, né, nós tivemos 7.000 focos de incêndio aí, focos de queimadas na Amazônia, no estado do Amazonas em setembro. Em agosto, isso aí foi 5.474 focos, também acima da média, mas muito menor do que o mês de setembro. Ou seja, a coisa está queimando bastante por lá, né? Então, esse número aqui, o pessoal do G1 já começa a passar pano aqui nessa história. Eles dizem o seguinte aqui sobre o motivo das queimadas. O que está causando as queimadas atuais aí, lá na região da Amazônia, principalmente no Amazonas, né? Então, isso aqui é um período, estamos passando por um período de seca severa. Obviamente, isso aqui impacta bastante, não tenho o que dizer. A própria sazonalidade dos ciclos de incêndio na Amazônia se deve à questão também da sazonalidade do calor da seca na região. Tem anos que são mais quentes, anos que são mais frescos, que tem mais chuva. O período mais quente, naturalmente, tem uma chance maior de ter aí uma incidência de incêndios, de focos de incêndio,
com assim uma quantidade muito mais substancial, né? Mas não apenas isso que o pessoal do G1 trata. Olha só o que eles complementam aqui. E depois de anos de desmatamento em alta, ou seja, eles estão colocando a culpa aqui no Bolsonaro. Por que está pegando fogo na Amazônia hoje? Porque durante o governo Bolsonaro, a Amazônia teve desmatamento recorde. Por isso que a floresta está pegando fogo hoje, porque o Bolsonaro mandou derrubar as árvores lá no passado. Pois é, né, que pessoal canalha, esse pessoal da extrema imprensa, né? Mas aqui eles trazem também o fato, né, o dado aqui, de que nem toda a região da Amazônia, né, no Brasil aqui, está passando por tantas queimadas por uma alta tão grande assim. Estamos falando aí do estado do Amazonas, de forma específica, não da floresta, né, do bioma Amazônia. Então, olha só, no bioma como um todo, no mês de setembro foram registrados aí 25 mil focos de incêndio, o que é muito abaixo aqui da média, que é 32 mil. Então, de forma geral, temos aí números caindo de incêndios na Amazônia. Porém, alguns estados aqui específicos, né? O Amazonas, é claro que liderou esse movimento aí, o Amapá, né, que está aqui, e Roraima também tiveram um crescimento aqui, um número maior de incêndios nesse período aí apurado, que é o período de setembro deste ano, em comparação com sua média histórica, né? Agora, de fato, né, a gente não pode negar que a situação lá no Amazonas está calamitosa, né? Inclusive, lá o governo estadual decretou estado de emergência, que está em vigor aí, vai ficar por 90 dias, justamente para que eles tenham condição aí de combater por meio de forças-tarefas e tudo mais os focos de incêndio na região. Tivemos recentemente o caso lá de Manaus, completamente coberta de fumaça e tudo mais, e isso aí, no final das contas, depõe contra, obviamente, o governo Lula com seu papo ambientalista. Essa é a grande verdade, né? Defensor do meio ambiente, o Lula, claro que não, tivemos um monte de problemas com desmatamento, não só da Amazônia, mas também do Cerrado, focos de incêndio, aí o problema da situação de emergência no estado do Amazonas. Então, realmente a coisa assim está calamitosa do ponto de vista do meio ambiente. A situação não melhorou, muito pelo contrário, em muitos aspectos parece que ela até piorou. Agora, a imagem que se vende do Lula lá fora no país, se vendeu nas eleições e tudo mais, é de um cara preocupado com o meio ambiente, quando isso obviamente não é verdade, isso nunca aconteceu, né? Por exemplo, na época dos governos petistas, lulistas anteriores, né, nós tivemos recordes também de queimadas, de desmatamento na Amazônia, justamente o governo que supostamente era capaz, mais bem capacitado, de cuidar do meio ambiente, né? Olha só que contradição nessa história. Mas não apenas isso. Como eu sempre gosto de frisar neste canal, para o orçamento do ano que vem, Lula diminuiu aí as verbas destinadas ao Ministério do Meio Ambiente. Como um cara que protege o meio ambiente, luta pelo meio ambiente, corta verbas dessa pasta de forma específica. Nota-se que é um cara, um sujeito que não tem esse compromisso aí, e gosto sempre de lembrar também que o Lula foi quem autorizou a construção da usina de Belo Monte lá dentro da Amazônia, derrubou uma área enorme de floresta nativa lá, inundou uma área gigantesca também, tirou aí a propriedade de muitos índios e tudo mais, causou uma perda aí, do ecossistema da região irrecuperável, apenas para satisfazer as vontades dos seus amigos empreiteiros. Essa é a grande verdade. Na época ele teve aí um desentendimento com a Marina Silva por conta disso, que acabou resultando na saída dela do ministério e posteriormente do próprio partido, né, do próprio PT, mas agora os dois estão juntos ali, casalzinho ambiental brasileiro, para passear lá fora. Aliás, o Lula sempre leva a Marina Silva a tiracolo nesses encontros, para ela ficar fazendo aquele seu discurso mentiroso, ambientalista, justamente para puxar essa sardinha para o prato do governo Lula, né? Então o Lula usa a Marina Silva para ter essa imagem ambiental, porém os números do seu governo demonstram que a coisa não é bem assim. Agora, essa situação aqui é culpa do governo Lula? Eu acredito que não, assim como nunca foi culpa do Bolsonaro, nem de nenhum outro político, né? Floresta pega fogo, essa é a verdade. Incêndio é uma coisa que acontece sempre, focos de incêndio e tudo mais, secas, nada disso depende da ação de políticos para ser resolvido ou para ser piorado, né? Quer dizer, pode eventualmente
eventualmente até piorar a situação, mas não são eles que vão solucionar o problema, um problema que é essencialmente natural. Então é bastante curioso ver o pessoal aqui tentando passar pano, tentando justificar esse caso aqui, essa situação, tentando colocar a culpa no Bolsonaro, pois é, vai vendo, né? Sendo que o Lula realmente está colecionando números ruins, decepcionantes do ponto de vista aí ambiental. Mas essa galera fez o L aí supostamente acreditando que o Lula ia salvar o meio ambiente, agora estão encarando a realidade dos fatos. O estado do Amazonas tem então aí o seu pior mês de setembro aí, o segundo pior da série histórica e o pior mês deste ano em matéria de queimadas. Olha só que situação, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.